Nos ouvem e nos veem? Bacana. Muito boa noite, pessoal. Ai, Sim, sim. Bacana. Estávamos esperando aqui mais alguns minutinhos, todo mundo conseguir entrar, fazendo alguns alinhamentos. Muito boa noite a todos. Muito obrigada pelo tempo de vocês. A gente está começando, então, aqui o nosso primeiro simpósio para os psicólogos do trânsito, aqui da Vetor. Nós preparamos tudo com muito carinho, muita atenção, pensando naquilo que seria de melhor proveito para todos vocês, e tenho certeza que todo esse conteúdo que vai ser trazido, tanto hoje quanto na sexta-feira com a Circe, hoje com a Ruth, na sexta-feira com a Circe, vai ser muito enriquecedor para o trabalho, para o dia a dia de vocês. Vai ser um prazer a gente estar aqui nessa noite. Então, vamos começando. Eu estou aqui hoje com a Ruth Lazas Long. Ela já é uma colega aqui de longa data da Vetor, já está com a gente há um bom tempo. E dentro desse mini currículo que eu vou apresentar aqui para vocês, porque a Ruth é envolvida em várias situações, várias demandas aí da psicologia. Ela é uma psicóloga formada em 1982 pelo Instituto Paulista de Psicologia, com especialização nas áreas de avaliação psicológica, superação de fobias e medo de dirigir. Ela é credenciada na Polícia Federal desde 1998 e pelo Detran de São Paulo desde 1996. Ela atua como professora de avaliação psicológica e psicodiagnóstico no curso de pós-graduação da Unip, e está dentro de alguns grupos o Grupo Desenvolver e outros cursos livres que ela tem também feito, somente ao longo da pandemia, e ela vai falar um pouquinho sobre isso. Tem sido muito bacana essa experiência dela, e ela vem se atualizando cada vez mais. Então, Ruth, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui conosco. Ela é uma parceira da nossa editora, ela atende super as nossas expectativas sempre daquilo que a gente tem buscado com ela, e espero que seja muito bom para você também, Ruth. Seja muito bem-vinda e uma ótima apresentação. Pessoal, só para passar um recadinho para vocês, aquilo que vocês tiverem de dúvida, a gente vai juntando e ao final nós apresentamos tudo para a Ruth, e aquilo que ela for respondendo, a gente vai atendendo as questões de vocês, tá bom? Ruth, uma boa sorte, eu tenho certeza que vai ser incrível. muito obrigada mesmo, Vitória. Obrigada, Vitor, por essa oportunidade. E parabéns por essa iniciativa, né? O trânsito realmente estava precisando de alguma coisa nesse sentido. E que bom que vocês tiveram essa ideia. Estamos aí, nesse momento, iniciando, e que venham outros pela frente, né? É importante que todos vocês que estão presentes, boa noite a todos também, que também deem as suas opiniões do que pode ser feito futuramente por todos nós, pela Vetor e outras editoras talvez também possam estar interagindo nesse momento. Mas sejam bem-vindos e espero que vocês gostem desse primeiro momento que vamos estar juntos. Tá? Você vê os slides para mim, por favor? Ok. Então, estamos aqui, pessoal, para falar um pouquinho sobre a avaliação psicológica no contexto do trânsito, principalmente neste tempo de pandemia, que é algo que está sobressaindo muito, e tenho certeza que todos vocês que estão na área, que estão trabalhando, estão percebendo como as pessoas estão vindo, como as pessoas estão se comportando e o que é que elas estão sentindo. Então, avaliação psicológica do trânsito, nosso tema, diferenças da avaliação em tempos de pandemia. O que poderá acontecer? Essa é a pergunta que todo mundo se faz. Como será? Como será que as coisas vão continuar acontecendo no período pós-pandemia? Para nós, é muita novidade estarmos agora vivenciando esse tempo de pandemia. Quantas novidades nós temos aí dentro da avaliação psicológica. A forma que as pessoas vêm se apresentando no dia a dia não é a mesma que a de um ano e meio atrás, por exemplo, ou até mesmo um ano, quase 2 anos atrás, porque a pandemia ela já vem se instalando desde 2019, metade do ano para cá, de 2019 para cá.
E já se falava muito, já tinha essa preocupação de como vai ser, quando vai chegar, como é que vai acontecer. O histórico da Europa era muito grande, então nós já fazíamos uma ideia de como isso viria para cá. De fato, a coisa foi acontecendo de uma forma lenta, mas de repente veio com toda a força. Então, o que esperar pós-pandemia? Essa é uma pergunta que eu ouço quase que todos os dias, frente àquelas pessoas que eu estou atendendo, de tão frágeis, tão vulneráveis, que as pessoas estão tão temerosas, tão ansiosas, para que tudo acabe logo. E é uma expectativa nossa também, como pessoa e como profissional, que tudo termine o mais rápido possível. Embora ainda nós saibamos que isso vai ser um passo muito lento, ainda faltam as vacinas, mas nós estamos aqui firme e forte, lutando, se precavendo e caminhando juntos. Em março de 2021, completou-se um ano. A 16 de março de 2020, nós tivemos aqui no Brasil o primeiro óbito oficial por Covid-19. Sabe-se que anterior a isso, nós também tínhamos outros, mas não estava sendo percebido que, de fato, era uma intercorrência do Covid mesmo. Pensava-se que fosse gripe simples. Entretanto, quando foi no mês de março, nós tivemos o primeiro caso oficial, e dali para frente não parou mais. Casos e mais casos e mais casos. E todas as vezes que nós fazemos as nossas avaliações, seria muito interessante perguntar para aquelas pessoas que estamos atendendo se ela já teve Covid. É uma estatística impressionante de notarmos o que essas pessoas respondem. Até o ano passado, meados lá no mês de agosto, setembro, poucas pessoas nós atendíamos que tivessem passado pelo Covid. Este ano, final do ano e este ano para cá, a grande maioria já passou pelo Covid. Algo que nos fez pensar e repensar, por que não fazer uma pesquisa e examinar as sequelas que a Covid está provocando no ambiente e nas pessoas, individualmente falando também. Então, é possível perceber aí um aumento considerável nos casos de ansiedade, nos casos de depressão, na síndrome de Burnout, principalmente naqueles casos de profissionais que estão na linha de frente, aqueles profissionais da saúde, né? O estresse pós-traumático que está gerando, principalmente com as pessoas enlutadas com mais de um elemento da família que faleceram por Covid. Então, há um comprometimento da saúde mental imensa. E essas pessoas, elas estão aí, na rua, dirigindo seus carros, pilotando suas motos, andando de bicicleta, caminhando, buscando uma interação de ir e vir com segurança. Agora, quão seguro tudo isso de fato está sendo? Se nós pararmos para pensarmos e dar uma olhadinha no trânsito atual, principalmente nas últimas 2 semanas, nós vamos perceber que o trânsito aumentou muito, significativamente. Nós estamos com trânsito, algo que já não tinha um bom tempo. Hoje nós estamos com um trânsito já bem maior, tudo como se estivesse voltando à normalidade antes da pandemia. E com alguns cuidados que foram deixados para trás. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 93% dos serviços de saúde mental do mundo ficaram abalados. 93%. É uma porcentagem muito grande de pessoas envolvidas com ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, a questão da vulnerabilidade, a imunidade.
rebaixada por conta do estresse, da angústia, do medo, do pavor. Tudo isso faz com que o corpo ele tenha que trabalhar 2 vezes mais, como uma forma de compensar as dificuldades, e aí então que há o rebaixamento da imunidade. E uma vez a imunidade rebaixada, diminuída, é claro que nós vamos sofrer diversas consequências corporais, dores no corpo, cefaleias constantes, noite mal dormidas, perda do apetite e outros mais aí que nós vamos estar falando no decorrer do nosso encontro de hoje. Tá? Percebeu-se também que a comercialização de antidepressivos e estabilizadores de humor aumentou em média 14%. Isso chama um pouco a nossa atenção, porque nós estamos lidando com pessoas que estão hoje tomando medicação altíssima por conta de toda essa angústia que está sendo vivenciado. Então, buscam por estabilizadores para que consigam lidar com as dificuldades que a pandemia está gerando nas vidas delas. Buscam pelo equilíbrio através da medicação. E são essas pessoas que estão ali na rua, dirigindo seus carros, suas motos, um ônibus, um caminhão. Quando você faz uma entrevista psicológica, você percebe como as pessoas estão falando sobre isso. Pessoas que passaram por momentos de Covid, que foram entubadas, que ficaram 20, 30 dias em UTIs, e como elas se sentem hoje em dia. E essas pessoas estão aí, dirigindo. Não que elas não tenham direito, sim, mas precisam ter a consciência se de fato estão bem, suficiente para poder enfrentar um trânsito, para poder pegar seus carros, ou repensar um pouquinho, e neste período de recuperação, por que não, né, solicitar um Uber, um outro meio de transporte, que não o transporte próprio, como meio de locomoção, até que a pessoa esteja estabilizada. Então, aí nós temos um aumento muito grande de antidepressivos, muitas pessoas tomando antidepressivos, e essas pessoas estão aí, passando por nós. E é um momento que nós temos que aproveitar e conversar e orientar essas pessoas, para que essas pessoas se sintam como mais informadas, inclusive. 56 milhões de unidades vendidas em 2019, pulou de 64 milhões, imagine quanto não está agora em 2021. Deve ser uma quantidade aí, praticamente 15, 16% a mais. Segundo estudos feitos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 80% da população brasileira apresentou ou está apresentando sintomas de ansiedade em maior ou menor intensidade. 80% da população brasileira. Muita gente está aí apresentando sintomas de ansiedade, ou em maior ou menor quantidade. Resta saber agora o que cada pessoa está fazendo com essa ansiedade que está dentro de si. Será que essas pessoas estão tendo recursos suficientes para lidar com as demandas que o meio está lhe trazendo? E é uma questão que nós temos que nos perguntar também. Será que, né, essa ansiedade em que todos estão passando, e que talvez eu também esteja passando, será que eu tenho recursos suficientes para lidar com as demandas que o meio está me trazendo? Será que eu estou fortalecido o suficiente para isso? Ou eu estou precisando de uma ajuda médica, talvez até uma ajuda psiquiátrica, ou mesmo de um psicólogo?
olhar um pouquinho para o meu interior, olhar um pouquinho para minhas emoções. Como eu também estou enfrentando tudo isso, nós, principalmente profissionais da saúde, né, temos que estar muito consciente daquilo que estamos sentindo, porque nós vamos estar lidando com pessoas que estão inseridas dentro deste 80% da população com ansiedade. Ansiedade e outras sequelas maiores também. Então, será que eu estou preparado para isso? Ainda bem que nós tivemos aí alguns aplicativos de saúde mental que ajudaram bastante as pessoas. Esses aplicativos vieram para somar no momento em que o distanciamento social é importante, não tinha como atender essas pessoas presencialmente, aí surgiram os aplicativos. Inclusive, o nosso conselho nos deu essa abertura de trabalho, o que foi muito bom. Nós também vamos falar sobre isso um pouquinho. Medidas de quarentena, de isolamento, distanciamento social, higiene das mãos, uso de máscara, entre outras medidas também, elas estão sendo necessárias. Foram e estão sendo necessárias. E a gente percebe, muitas vezes, que essas medidas estão sendo deixadas para trás, e isso não pode acontecer. E nós temos que orientar essa população que vem até nós, que respeitem essas medidas. Essas medidas, elas vão fazer um bem não só àquela pessoa, mas às demais pessoas que estão à nossa volta. Eu percebo que muitos chegam lá no consultório com as máscaras aqui, o narizinho para fora, a máscara colocada aqui, ou então no queixo, ou então ainda pessoas que vêm sem a máscara e falam que esqueceu no carro, ou que colocaram a máscara para lavar. Bem, frente a essa situação, eu sempre deixo lá uma caixinha de máscara descartável ali do lado para dar para a pessoa. Ou então eu peço para que ela volte um outro momento, porque não dá. Não dá para ficar se colocando numa situação de risco, colocando outras pessoas do consultório numa situação de risco, né? E o importante é que ela também se proteja, e nós também temos que nos proteger. Mas ainda assim, tem algumas situações das pessoas que aparecem dessa forma. A saúde mental, ela automaticamente ela vai ficando abalada no decorrer do tempo, o isolamento, esse isolamento que tem se estendido, é claro que em um determinado momento nós ficamos fatigados, nós não nascemos para ser só, nós precisamos de pessoas, mas é importante que isso ocorra no momento. Claro que vamos ficar abalados, presença de transtornos mentais já estão surgindo, como nunca. Estamos tendo aí a presença de muitos transtornos. O sofrimento psíquico, principalmente daquelas pessoas que moram sozinhas. Alterações do sono, nem se fala. A alteração do sono é quase que 90% da população, frente às estatísticas existentes. A maioria das pessoas estão com problemas no sono. Sentimentos de capacidade, eu não posso fazer nada. Eu estou num distanciamento do meu pai, da minha mãe, como que eu posso visitá-los? Como que eu posso entrar em contato com alguém querido, com uma família muito querida que perdeu alguém querido do lar dela? Esse distanciamento, essa impotência nossa, faz com que, de fato, nos sentimos incapacitados, colocando aí riscos para muitas doenças crônicas, doenças virais, principalmente com a imunidade descendo, abrimos as portas para as doenças virais. E além daquelas mudanças nos lares, né, de comportamento. Alguns lares se tornaram mais agressivos, outros se tornaram mais unidos. Muita violência contra idosos, violência contra crianças, os próprios casais
muitas violências entre os casais. E, por outro lado, muitas pessoas aproveitaram esse momento para fortalecer a família, para fazer mudanças no próprio ambiente, para que fique um ambiente mais aconchegante, para que as crianças possam estudar, para que possamos também, essas pessoas possam levar para os seus lares o seu escritório, né? O home office, né? Tão famoso, e que sabemos que muitas empresas vão manter esse tipo de situação. Então, muitas pessoas aí lutando, se transformando para um bem melhor. É claro, tivemos aí muitos sofrimentos e ainda vamos ter algumas coisas aí pelo caminho. A nossa pandemia ainda não acabou. Talvez tenhamos aí até uma terceira onda se aproximando, mas o importante é a gente ter consciência de passar informações para aquelas pessoas que estão à nossa frente, dar uma atenção maior, acolher, mostrar da importância de seguir as medidas preventivas, e olhar de fato se essa pessoa está se protegendo. Isso nós podemos fazer não só através da observação, como também da escuta, e verificar como está a vida dela, como ela está enfrentando esses momentos tão difíceis que nós estamos passando. Todos nós, né? Nós estamos incluídos nesse meio também. Também nos fragilizamos, mas buscamos por uma força interior, e se sentimos que isso não está nos ajudando, buscamos por uma força maior, uma ajuda médica, de um colega, de um profissional também, né? Por que não? Psicólogos também precisam de psicólogos, não é verdade? Não é? Em períodos de epidemia, né, grandes períodos de epidemia, já tivemos aí alguns pela nossa história, né, e isolamento social, o agravamento e a incidência desses quadros mencionados aí nos slides anteriores, ele tendem a aumentar. Se uma pessoa tem uma tendência maior à ansiedade, com certeza essa ansiedade ela vai aumentar, podendo levá-la até para um transtorno de ansiedade maior. Efeitos psicológicos vão aparecendo como níveis de estresse. Olha como é importante analisarmos os níveis de estresse daquela pessoa que está à nossa frente. O medo da infecção, de ser infectado e passar a doença para outras pessoas. O sentimento de frustração de não conseguir fazer nada, além de respeitar, né, o que nos é proposto. As informações inadequadas, que são inúmeras, as fake news, as perdas financeiras, quantas pessoas estão desempregadas? E no meio desses monte de desempregados, quantas pessoas estão nos procurando para atividade remunerada, como um meio de ajudar a família, a sustentar a família. Então, nós pegamos aí, praticamente todos os dias, pessoas que estão solicitando atividade remunerada, para moto ou para carro, mas que necessitam dessa autorização para poder angariar algo financeiro. Não importa a quantidade. Para quem não tem nada, isso é muito. E essas pessoas estão vindo aí para nós avaliarmos. Vamos dar um acolhimento melhor para elas, vamos conversar, vamos fazer uma entrevista mais detalhada, para que a gente possa também sentir um pouco do que aquela pessoa está sentindo, né? Ser empático e poder ajudá-los com poucas palavras, mas poder orientá-la e poder ajudá-la e ser acolhidas, né? Então, nós temos aí essas perdas financeiras, nós temos o luto que está vindo aí em grandes escalas, em grande proporção. Às vezes, já peguei isso, tá? Posso dizer isso para vocês como experiência. A pessoa vem fazer avaliação psicológica, sendo que na véspera, um ente querido foi enterrado. Alguém da família, na própria semana, ou no final da semana anterior, veio a falecer.
e essas pessoas precisam continuar, precisam ser resilientes, estão ali conosco. Momento que a gente pode aproveitar e dar um reforço maior, ajudar com palavras e orientações. Percebe-se o nível de depressão aumentado, a irritabilidade nas pessoas, por não compreender muitas coisas que estão acontecendo. O estresse pós-traumático que vai gerar no ambiente familiar quando as perdas são muito grandes. E nós temos aí famílias de muitas pessoas falecendo, pai, mãe, irmãos, primos, tios, e amigos que muitas vezes são tão importantes para nossas vidas como os nossos familiares queridos, né? E algo que nós temos que tomar muito cuidado e também orientar as pessoas para que tenham, que sejam seletivas na questão da veiculação de informações falsas e sem base científica. Acreditar no que a ciência está falando. Tá? Que a ciência existe, ela não caiu do pé do céu. Ela é simplesmente estudada, praticada, pondo em prova. E depois, então, ela é levada para a população. A ciência é verdadeira. E nós, profissionais, nós, psicólogos, estamos fazendo ciência diariamente, quando estamos analisando as pessoas que estão à nossa frente, que é um fenômeno psicológico. E nós avaliamos esse fenômeno, tentamos conhecer, que esse fenômeno venha nos aparecer de uma forma mais clara. Então, nós estamos hoje aí com a pandemia do medo, sem saber aonde vai chegar e que caminhos nós devemos tomar, além de seguir as normas e as regras que nos são impostas, né? E já se fala oficialmente em coronafobia, o medo de se adquirir um corona e evitar uma série de coisas que poderia estar fazendo e não está fazendo mais. Deixou de fazer, as coisas deixaram de ter sentido. Coisas que gostavam de fazer hoje não gostam mais. Por medo. Por medo. O medo, ele é importante. O medo nos protege do perigo. Faz com que fiquemos alertas. Mas o medo exagerado, o medo que gera uma fobia, esse precisa ser tratado. Se esse medo não for tratado, ele vai gerar uma ansiedade, ele vai gerar depressão, ele vai gerar sentimentos de menos-valia, ele vai gerar pensamento suicida e vai acabar no suicídio. Então, nós temos que tratar da pessoa que está aí sofrendo, né, com ansiedade, com depressão, e fazendo com que isso gere outros problemas orgânicos, não só emocional, mas físico também. Com a reforma psiquiátrica, em 2001, na Lei 10.216, aonde foi o marco da saúde mental do Brasil, aonde a visão de saúde mental foi se transformando ao longo do tempo, né, de 2001 para cá, que não faz tanto tempo assim, né, começaram a aparecer os Centros de Apoio Psicossocial, os CAPs, que hoje estão lotados. Muitas pessoas estão procurando pelo CAPs para poder se fortalecer. Pessoas que no decorrer da Covid, no decorrer da pandemia, tá, começaram a beber mais, a fumar mais, a buscar alternativas, muitas vezes, nas drogas, tá? Pessoas que estão fragilizadas emocionalmente e que estão necessitando de apoio, estão aí buscando pelos CAPs, que estão aí lotados, precisando de gente para ajudar, de voluntários, principalmente. E com essa reforma psiquiátrica, veio aí a humanização do atendimento, olhar para as pessoas com um olhar mais humano, e fazer
com que essas pessoas olhem também para o seu interior, repensem algumas ações, algumas atitudes, tá? Para que possam se fortalecer um pouco mais para lidar com as demandas que o meio vai trazendo para elas. Então, hoje nós temos uma entrevista mais humanizada, aonde a pessoa responde, você vai lá, faz uma outra pergunta. Trazemos da nossa entrevista uma conversa, um bate-papo mais humanizado, trocando informações. Hoje a nossa entrevista caminha mais para essa direção. Inclusive também a nossa devolutiva. A nossa devolutiva hoje é vista como uma revelação. Eu passo por uma avaliação psicológica, eu quero entender o que isso está acontecendo, o que deu os meus resultados, e a devolutiva é aquele momento da devolução, onde nós vamos apontar para aquela pessoa as partes mais fragilizadas dela, o que ela pode fazer para melhorar, tá? E o que eu posso estar fazendo naquele momento para orientá-la e ajudá-la. Isso é um atendimento humanizado. Olhar mais com carinho, com atenção e com mais orientação para aquela pessoa que está à nossa frente, que é a necessidade de todos hoje, a necessidade geral de todos aqueles que nos procuram. Socializar o paciente com isso, mostrar o quanto é importante a interação na sociedade, o quanto é importante ele conversar, estar com pessoas, se abrir. Quanto é importante, o quanto isso ajuda no crescimento pessoal dele e na interação social e familiar, tá? Orientar para o uso de medicamento quando necessário, sim, orientar essa pessoa. E muitas pessoas que buscam a medicina, depois chegam na nossa entrevista e você pergunta se está tomando a medicação conforme orientada, eles falam que não, porque tem medo de que aquela medicação, ele nunca mais vá se desvincular dela. Então, hoje nós temos que orientar que a medicina cresceu muito, a medicação evoluiu demais, a medicação está muito melhor do que há anos atrás. Muitas pesquisas novas foram feitas, muita medicação foram introduzidas, e medicações que não trazem tanto prejuízo como um dia já trouxeram. E as psicoterapias, né, orientar para que vão para as psicoterapias. Eles orientam muito a TCC, mas as outras também são fantásticas. Todas as linhas, elas são ótimas no momento em que a pessoa precisa de ajuda. Não importa a sua linha, o importante é estar ajudando aquela pessoa que está na sua frente. E os atendimentos remotos? Esses atendimentos remotos, eu digo, esses caíram do céu. Quantas pessoas estão buscando pelo atendimento remoto? Diminuíram aquelas filas intensas que tinham dos convênios buscando ajuda. Ainda temos muitas pessoas aguardando na fila, mas diminuiu bastante, porque remotamente hoje nós podemos fazer esse atendimento, podemos ajudar as pessoas remotamente. E também, com isso tudo, ampliou-se o conhecimento remoto de uma velocidade inimaginável. Então, hoje, como eu vou me colocar como exemplo, tá? Psicólogos fugiam um pouquinho, né, dessa questão de TI, da informática. Hoje eu busco por um conhecimento maior, por uma interação maior. Eu não pensava jamais que eu estaria dando palestras, aulas, remotamente. Via isso como algo... Não cabia na minha ideia, na minha forma de pensar, não cabia. Tudo teria que ser presencial. Lógico, é muito mais gostoso um atendimento presencial, é muito melhor um acompanhamento presencial. Mas em tempos de pandemia e no distanciamento, esse remoto veio num momento bom. Então, hoje nós temos que ter essa flexibilidade no nosso aprendizado. Buscar informações, fazer curso, ir atrás
de algo que não conhecemos, aonde eu posso ir para encontrar informações sobre isso? A quem procurar? Então, hoje, remotamente, nós podemos crescer intelectualmente e podemos ajudar o próximo. Podemos buscar instruções dentro da nossa área da psicologia em diversos sentidos, fazendo cursos, fazendo reuniões, estando em contato com pessoas remotamente, enquanto não podemos nos encontrar fisicamente. Então, essa questão remota, ela veio a somar no nosso conhecimento, o que é muito bom para todos nós, nos aproxima um pouco mais. Hoje eu fiquei sabendo que nós estamos aí com uma quantidade grande de pessoas inscritas. Que bom que muitos estão se inscrevendo, sendo que oficialmente, se fosse presencial, talvez nós não tivéssemos uma demanda tão grande de pessoas interessadas em conhecer um pouco mais, e saber um pouco mais, e talvez até trocar algumas informações pelo chat, né, pessoal? Que ajuda bastante. Nós estamos aí hoje com 600 pessoas, talvez até mais, pessoas inscritas para esse pequeno simpósio que iniciou, é um primeiro pontapé, né, inicial, mas que vamos levar isso para frente com outras palestras, né. O sistema remoto, aí, como eu falei, reduziu distâncias, principalmente entre familiares. Às vezes, eu não posso estar em contato fisicamente, mas remotamente eu posso estar. E as condições geográficas. Então, hoje você pode fazer uma palestra e ter pessoas do Brasil todo participando dessa palestra, trocando ideias de norte a sul. Olha que beleza! Trocando informações, experiências, ideias, conteúdos, e até ouvindo sugestões que poderiam ser dadas futuramente por essas pessoas que estão aí, no caso a Vetor, que deu esse app para nós, né, buscando mais outras palestras de informação, outros profissionais, certo? Então, ajudaram uma grande parte da população e flexibilizando o tempo e o espaço de todos nós também. A necessidade de capacitação, nós precisamos nos capacitarmos sempre, novos conhecimentos e abertura para o novo. Temos que ter essa flexibilidade, temos que correr atrás. Nós não podemos ficar lá no nosso quadradinho, fechadinho, tá? Aplicando somente aqueles testes todos os dias, a mesma coisa, porque gera estresse, gera cansaço. E nós vamos adoecer. Vamos buscar novos conhecimentos, sair da mesmice. Vamos ver o que tem novidade. Não ficar sempre aplicando a mesma coisa. Fazendo da nossa entrevista aquele pergunta e responde chato, que o candidato sai de lá e fala, nossa, que ruim, será que isso mede alguma coisa? Será que de fato isso tem um valor? Tem sim, que nós demos um duro danado para chegar onde estamos. Temos que dar valor sim, temos que mostrar para eles que temos um valor ali, que estamos fazendo ciência. E hoje nós podemos nos cadastrar na plataforma EPSI. Para aqueles que trabalham remotamente e não fizeram isso, façam. Entrem lá na plataforma do conselho da sua cidade e faça o cadastro na plataforma EPSI. Lá eles vão te autorizar e vão te orientar como trabalhar remotamente. E leiam as resoluções 11 de 2018, muito importante, e a resolução 4, do dia 26 de 3 de 2020, vigorando até o momento, tá? Estejam a par disso, para poder orientá-los como trabalhar remotamente. E saiu o ano passado também, eu não sei se todos receberam, mas quem não recebeu o jornal de dezembro dos conselhos, né, de 2020,
2020, está lá no Conselho Federal de Psicologia e nos regionais também, que fala sobre a psicologia na pandemia. Muito interessante, com artigos maravilhosos que, quando vocês lerem, vão trazer muitas informações, vão até ajudar no trabalho de vocês. E, é claro, a cartilha de boas práticas. Essa nós temos que ter na nossa cabeceira atualmente, principalmente para aquelas pessoas que estão trabalhando remotamente, tá? Que gera aí um conhecimento grande. E é claro que a avaliação psicológica no contexto do trânsito, tá? Ele é um processo técnico-científico, é isso que eu estou falando, né? Desde o começo, nós estamos fazendo ciência na coleta de dados, estudos, interpretações e informações a respeito de fenômenos psicológicos. O que é um fenômeno psicológico? Um fenômeno é algo que eu não conheço ainda, e eu vou procurar conhecer. Aquela pessoa que está na minha frente, eu não a conheço, mas eu vou buscar, através dos meus meios técnicos, tá? Conhecê-la um pouco melhor. É conhecer o outro. Esse processo é conhecer o outro, que eu vou fazer através do rapport, através de uma boa entrevista, criando uma empatia com aquela pessoa e através dos testes que são orientados a serem aplicados. Então, nós temos aí os testes de atenção, teste de atenção concentrada, alternada, dividida, o teste de memória, o teste de inteligência e o teste de personalidade, que pode ser um projetivo, pode ser um expressivo, um inventário. Nunca esquecendo que o inventário é autorrelato. Aí nós temos que redobrar nossa atenção frente àquela pessoa. E temos, acima de tudo, entender um pouco sobre o desenvolvimento humano. Então, temos que ter a certeza que, ao nascermos, nos tornamos criança, jovens, adolescentes, jovens, idade adulta, envelhecemos, e em um dado momento na nossa vida, iremos morrer. Tá? Então, nós temos que conhecer um pouco de desenvolvimento e entender o que esperar dentro de cada faixa etária. Nós, principalmente, vamos lidar com jovens, recém-saídos aí de uma adolescência, jovens adultos, vamos estar com os idosos e temos que ter conhecimento de toda a demanda do desenvolvimento humano para saber como lidar com essas pessoas. Cada tempo, cada idade, nós vamos trabalhar de acordo com como aquela pessoa se encontra naquele momento. Esse feeling a gente tem que ter. Por isso, a nossa observação e a nossa escuta tem que ser muito, muito cuidadosa. Só assim a gente vai conseguir perceber o que aquela pessoa está nos mostrando, que tipo de comportamento é aquele, tá? Eu sempre falo que a avaliação psicológica, ela começa desde o momento que a pessoa chega lá no seu consultório, e você já vai observando a interação dela com os demais, como ela se comporta naquele meio, como ela se comporta com você, que ali você é uma figura de autoridade, que respeito que ela te traz. Vamos observar as alterações em estilo de vida, como está o estilo de vida atual, o que a pandemia está trazendo de alteração no estilo de vida dela, como estão as atividades de rotina, que cuidados ela está tendo com ela e com a família nessa questão do isolamento, do humor. Será que está tendo muita alteração de humor, saindo de um estado de humor, indo para o outro? Se isso estiver acontecendo em alta intensidade, nós temos aí uma alteração de humor, de ânimo. Por que será que isso está acontecendo? O que é que está ocorrendo na vida dela que ela não está dando conta da demanda? Temos que ter esse cuidado. Isso a gente vai perceber na entrevista. Tá? Condições gerais de saúde. Como está a saúde dela? Que cuidados ela está tendo com essa saúde?
com seus antecedentes, o que ela traz de antecedentes de vida e até dos seus familiares. Como ela está lidando com isso? Se ela teve Covid, há quanto tempo que ela teve? Se precisou de hospitalização, UTI, se precisou de intubação, que sequelas isso trouxe para ela? Nós vamos estar falando sobre as sequelas que a Covid nos trouxe aqui, e são muitas as sequelas. Que acesso ao serviço de saúde ela tem, a necessidade dela procurar ajuda no serviço de saúde, se estiver precisando. E o distanciamento social, quais consequências que esse distanciamento social trouxe ou está trazendo, e qual a resiliência que ela está tendo frente a isso. 2 perguntas que eu acho importante que vocês devam perguntar, incluir ali no processo de vocês de avaliação. Primeiro, com que frequência você se sentiu triste ou deprimido? Com que frequência você se sentiu ansioso, nervoso, preocupado, sonolento? E outras questões mais que possam vir, que você possa estar perguntando. São questões importantes que nós devemos fazer. Sempre deveríamos ter feito, mas mais do que nunca devemos fazer atualmente. Porque estamos aí, bombando de tristezas, estamos bombando em pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, nervosas, preocupadas, com sérias consequências de saúde. Tá? Observar nas pessoas, primeiro, a questão da resiliência. Como o sujeito está enfrentando as dificuldades de cada dia, como ele enfrenta as suas dificuldades, quais foram as últimas dificuldades que ele passou e como ele as enfrentou. Vamos verificar como estão os conteúdos internos para lidar com essas demandas externas, como está a sua capacidade de atenção, de percepção, como ela está percebendo o ambiente, como ela está processando essa informação e como ela está tomando decisões. E nessas decisões, ela está conseguindo emitir comportamentos adequados, de acordo com a característica esperada da sua personalidade, que envolve aí a agressividade, que envolve tensão, a ansiedade, a emotividade, a impulsividade. Temos que avaliar todas essas características, muito importante. Os idosos, eles têm uma vida social menos intensa. Alguns, porque alguns gostam de rebolar, de sair, vão dançar. Só que agora, em tempos de pandemia, praticamente estão fechados em suas casas. E nós temos hoje muitos idosos trabalhando, muitos idosos acima de 60 anos, com as suas práticas profissionais em dia. Estão trabalhando com Uber, estão trabalhando como motociclistas também, estão trabalhando como taxistas, tá? Estão aí agitando. Então, temos que aí verificar também como é que está isso funcionando para eles. Estar sempre atentos aos testes que vamos aplicar, sempre seguindo o que diz a orientação do manual, até que idade eu posso aplicar esse ou aquele outro teste. Por isso que é importante essa base de conhecimentos. Temos que ampliar a nossa base de conhecimentos, tá? Os jovens, hoje, nós temos os jovens que estão inseridos em famílias que são solteiros, mas nós temos muitos jovens casados, estão aí com perdas financeiras significativas e estão buscando na habilitação o meio de trabalho. E muito cuidado com aqueles jovens que ficam muito tempo nas mídias sociais. Parecem catatônicos, ficam ali nas mídias sociais. Param de perceber o seu ambiente e começam a distorcer as suas realidades. É um agravante que nós estamos tendo agora, tá? A distorção da realidade por muitas pessoas, que pode levar a um transtorno real.
As pesquisas estão revelando que mulheres estão tendo um impacto psicológico muito maior que os homens, porque estão fazendo seus trabalhos home office, acompanhando os estudos das crianças, a triplicidade de trabalho, né? Cuidando de suas casas, muitas não puderam manter mais as suas secretárias do lar ajudando, né? E tem que dar conta de tudo isso. E acabam tendo aquele impacto psicológico muito grande, sofrendo muito. E nos homens também há esse impacto psicológico em menor magnitude. Nas mulheres já está provado que tem um impacto muito maior, talvez até por questões hormonais, e essa triplicidade de trabalho que lhe é dada nos seus lares, né? Então, mais atenção na mulherada aí. Quais são as queixas mais observadas hoje na pós-pandemia? Primeiro, memória. A maioria das pessoas, elas estão relatando problemas de memória. Algumas pessoas tiveram Covid há um ano atrás e dizem assim, que eles tiveram uma vida antes Covid e uma vida posterior ao Covid. Ouço muito sobre isso, muito, tá? É aquele momento que você está no hospital e você passa a repensar a sua vida. Você não pode fazer nada, você tem que ficar parado, não pode ter uma visita. Você dorme uma boa parte, quando está acordado, você reflete. Isso quando não é entubado e acorda depois de 20, 25, 30 dias. E vai dificultando toda essa questão cognitiva, necessitando muitas vezes de exercícios cognitivos para superar essa ausência da memória. Comecem a questionar a memória nas pessoas, vocês vão observar essa baixa da memória, a fadiga excessiva. Nossa, antes eu podia fazer isso. Agora eu já não tenho mais a mesma força que antes, que não era observada antes, essa fadiga. A lentidão, tanto que o palográfico diminuiu muito, quando a gente aplica o palo, reduziu muito, né, o número de palos que são feitos. As dificuldades para dormir ou acordar muito no decorrer do sono, muitas cefaleias, pessoas que não tinham dor de cabeça e hoje estão com dores de cabeça constante, tendo necessidade de tomar medicação. O paladar e o olfato alterados, algumas pessoas relatam que não voltou, que continuam ainda não sentindo o paladar e com isso perderam a vontade de comer e perderam muito peso, né? As dores físicas, muitos estão com dores físicas que já vêm aí de uma ordem emocional, principalmente nas juntas. O número de diabéticos cresceu demais por conta da medicação, de muito tempo hospitalizado, aí mexe nessa questão da diabetes, do fígado, dos rins, fora o pulmão, que é a necessidade de fazer aí um processo de fisioterapia muito prolongado, que chega a afetar 50%, 60%, 70% às vezes do pulmão. Então, nós temos aí essas queixas são reais, essas queixas são de fato observadas no decorrer da entrevista, no decorrer do rapport. Olha como é importante. Então, perguntem para essas pessoas, peguem esse slide, perguntam como que está a memória, como que está a questão da fadiga, lentidão, dificuldade para dormir numa escala de 0 a 10, aonde vocês se encaixam, sendo 10 sem dificuldade, 10 com muita dificuldade. Vão conversando para vocês verificarem como aquela pessoa, ela se encaixa, como ela está, e o quanto você precisa se preocupar com ela e ela se preocupar com ela própria. Tá? Façam isso, é uma boa dica que eu dou a vocês. Com certeza vocês vão ajudar muita gente. Tá? E nós temos aí a pandemia do medo, muita gente com medo, aumento dos níveis de ansiedade, o estresse,
e indivíduos que antes eram saudáveis, agora já estão com esse problema de ansiedade. Não teve ansiedade, hoje tem ansiedade. E temos que saber o que estamos fazendo com a nossa ansiedade. Como eu falei para vocês, uma ansiedade, quando não é bem tratada, ela faz isso aqui. Ela pula para um suicídio. Tá? O luto. Muitas pessoas não estão conseguindo vivenciar o luto. O enlutado, ele sofre, mas ele tem que enfrentar isso. E ele não tem tempo, porque a pessoa mal faleceu, ela já vai sendo enterrada. Não dá tempo nem dos familiares chegarem. O quanto isso está prejudicando as pessoas no ambiente familiar, no ambiente social, dificultando também a qualidade de vida, aumentando a vulnerabilidade. E aí, trazendo problemas de saúde mental, saúde física e saúde emocional. E essas pessoas estão ali, vindo para nós, aproximando de nós. Por isso é importante a gente também fazer uma autorreflexão e se perguntar como é que eu estou. Olha a questão da flexibilidade. As pessoas, elas precisam entender que errar, ficar irritado, sentir raiva, chorar, arrepender-se, pedir desculpa, acreditar na mudança, isso faz parte da nossa vida, sabe? Buscar por aquilo que lhe faz bem, deixar certos orgulhos de lado, que isso, o orgulho, ele faz mal para nós mesmos, não vai fazer mal. Pode até chegar no outro, mas faz muito mal para o nosso interior. Então, melhorar essa questão, saber trabalhar essa questão do orgulho, não deixar que ele tome conta de nós. Isso é importante, porque não leva a lugar nenhum. Reconhecer que não temos controle de tudo o tempo todo. Isso é importante. Porque tem muita gente que, com essa situação da Covid, acabou desenvolvendo aí umas obsessões compulsivas aí, principalmente questões do lares, exigindo mais, se auto-exigindo também, tá? Nós não temos o controle de tudo o tempo todo. Se não puder mudar uma situação, vamos aprender a enfrentar, vamos ler, vamos procurar ajuda, profissionais, vamos ser mais resilientes. Vamos sair mais forte disso, com certeza. Novos desafios virão, então temos que aprender a lidar com os desafios atuais, para poder enfrentar o futuro que virá, né? Buscar recursos vivenciados. Nossa, o que eu fiz aquela vez mesmo que deu certo? Olha, acho que eu posso fazer isso agora. Ou então melhorar um pouco mais aquilo que eu fiz no passado e buscar fazer melhor no presente. Tá? Como que as pessoas estão comunicando, como eu estou me comunicando com o meu próximo, como eu estou me comunicando com a minha família, com o meu ambiente social. Tá? Buscar meios para estar com pessoas, para conversar, para trocar ideias, mesmo à distância, mesmo que remotamente. Buscar estar em contato, não perder o contato com o outro, não se isolar, jamais. Tá? E como nós podemos ajudar essas pessoas e a nós mesmos, tá? Primeiro, detectar as fontes de ansiedade, o que está gerando a minha ansiedade, ou gerando a ansiedade daquela pessoa que está à minha frente. Desenvolver novos hábitos, novas rotinas. Não ficar ouvindo notícias ruins o tempo todo. Tá? Evitar isso. Num dia que está bem, é melhor não ouvir nada. Ouvir uma música, sabe? Se isolar de notícias ruins. Cuidar da saúde do corpo, muita atividade física. Uma boa alimentação. Exercícios, eles reduzem muito os níveis de estresse. As técnicas de relaxamento também ajudam muito. E colocar em prática aquilo que gostamos de fazer. Tá? Ajuda muito também.
Tem uma técnica de relaxamento, gente, que é muito simples mesmo. Você inspira, conta até 3. 1, 2, 3. Segura e solta em 3 tempos. Façam isso 3 vezes. Vocês já vão sentir um relaxamento gostoso. Sente uma cadeira confortável e vamos. E solta. Vocês vão sentir como é gostoso. Cada vez que você solta, como é gostoso. De novo. E de novo. Tá? Vocês vão sentir o corpo bem relaxado naquele momento. Até quando estamos trabalhando é bom fazer isso. É uma técnica muito simples de relaxamento, mas que nos ajuda muito. Falar, como eu já disse para vocês, é muito importante. Falar, conversar, essa é uma orientação que devemos levar para frente também. Tá? E ouvir o que estamos falando. E ouvir o que o outro fala. Quando nós escutamos o que nós estamos falando, nós estamos aprendendo 2 vezes. E estamos trabalhando a nossa memória. Isso vai fazer parte da nossa memória, que é a psicologia positiva, né? Tá? Quem não teve oportunidade ainda, leia sobre os livros de psicologia positiva. São excelentes, excelentes. E é claro que a palavra tem poder. Ela ajuda, mas ela também pode não ajudar, pode matar. Por isso que é importante falar, mas falar adequadamente, no momento certo, usando conteúdos adequados. E vamos ficar atento, tá? Dores de cabeça, dores nas costas, má digestão. As pessoas estão sofrendo muito de refluxo hoje em dia, e o refluxo é uma característica da ansiedade. Tá? Insônia, tremores, isolamento, falta de interesse, sérios problemas motores, tá? Articulações e a fibromialgia, né, que vem de causas emocionais. São dores físicas, às vezes até insuportáveis. Então, vamos ficar atentos se as pessoas estão tendo cefaleias constantes, se elas estão tendo mais dores nas costas, né? Mais dores nas juntas, como é que está o sono, tremores, né? Vamos verificar aí se são tremores essenciais, são por consequência de doenças. Bom, vamos averiguar cuidadosamente na entrevista. E a depressão é a emoção que mais produz dor. E hoje o índice de depressão nas pessoas está muito, muito elevado. A Organização Mundial da Saúde, ela afirma que 20% da população mundial sofre de depressão. Gente, 20% da população mundial é muita gente. Isso é dentro da última estatística, que já tem um tempo aí atrás. Atualmente, provavelmente, as novas estatísticas talvez estejam até com um número muito mais elevado. E no Brasil, a depressão é o 2º lugar de causas de mortalidade no mundo. É o 2º lugar aqui no Brasil de suicídio, vindo através de depressão. Desculpa, falei errado aqui. É o 2º lugar de causa de mortalidade no mundo, o suicídio, vindo através da depressão. E no Brasil é a 3ª causa-morte. A primeira causa-morte no Brasil, atualmente, são os acidentes de trânsito. Olha só. Nós perdemos só para os Estados Unidos. E que continuemos perdendo. A gente quer perder a gente não quer ganhar isso, a gente não quer o troféu de maior causa-morte. Não é verdade? A gente não quer isso. Esse a gente pode ficar bem longe na tabela. Né? E, geralmente, como a depressão se inicia? Vamos ficar atentos aos nossos familiares, aos nossos amigos, aquelas pessoas que estão à nossa volta, tá? Não quero ver ninguém, não tenho vontade de nada, não tenho vontade de sair de casa, não quero tomar banho, não quero comer, não quero sair, não quero falar, tá? Sinais de tristeza, que é um dos fatores principais.
tá? Muitas vezes se questionando, não sei por que eu estou vivo. A única coisa que eu quero é morrer, é acabar com minha dor. E aí a pessoa fica com a capacidade perceptiva diminuída. E se ela tem a capacidade perceptiva diminuída, ela não vai conseguir processar as informações adequadas. E ela vai tomar decisões de acordo com os conteúdos psicológicos dela, que naquele momento estão frágeis. Como estão fragilizados, a tomada de decisão pode ser inadequada. E aí, se colocar numa situação de risco e morrer. Então, o procedimento é esse, é dessa forma que acontece. Os medicamentos e terapias ajudam bastante, mas não são o suficientes. A pessoa precisa trabalhar a forma de pensar, a forma de agir, de se organizar na vida. Nós temos que verificar, né, as condutas que foram herdadas e que elas também podem ser modificadas através de uma terapia. Essa pessoa precisa trazer novos sonhos, objetivos, metas, crescer em estabilidade emocional, ter um autocontrole, sabe? E a busca de novos desafios, saber se motivar, ter coragem e otimismo, e ter alguém ou alguma coisa que o motive. Nessa hora é muito bom a presença do outro, é alguém colar nele, nessa pessoa, e estar com ela o tempo todo. Por isso que falam, pessoas depressivas não podem ficar só. Porque quando elas estão sozinhas, elas estão tramando alguma coisa para se colocarem numa situação de risco. Então, vamos ficar atentos a essas coisas. Com certeza vão nos ajudar bastante. Tá? E quais são as consequências da gente não buscar uma ajuda? Aí, ó, tendência ao suicídio, frustração, insegurança, inibição, o medo do novo, agressividade, sim, porque até para se cometer um suicídio tem que ter uma agressividade, não é verdade? Senão não vai. O campo visual distorcido, falta de atenção, fadiga, uso de álcool, drogas, medicamento, qualquer substância absorvida pelo organismo, ele pode modificar uma ou mais funções. Tomar muito cuidado com isso, a gente sempre tem que verificar isso na entrevista. Que tipo de medicamento está usando, quando começou, com que dosagem, como está no momento o uso dessa medicação, tá? E o que ela tem sentido como ponto positivo e como pontos negativos. E é claro que tudo isso é um risco muito maior para quem está dirigindo. Então, vocês percebem que a nossa responsabilidade é imensa, principalmente agora que houve, né, a lei nova aí de 10 anos, né, de até 10 anos, né, porque se a gente achar que tem que ficar um pouco menos de 10 anos, a gente vai lá no inapto até e coloca um tempo menor. Tá? Fatores acidentógenos, tá? Desajuste emocional que vai ser provocado, né, pela ansiedade, pelo estresse, pelo cansaço, comportamento antissocial, e aí vem o desrespeito às normas, às regras, ao outro, a pessoa perde o conceito de empatia, começa a desenvolver pouca consciência de cidadania, aí vem o desajuste pessoal, desajuste interno, né, estresse, preocupações, né, problemas profissionais, financeiros, também é um fator acidentógeno decorrente da pandemia ou não, e o uso de drogas, né, medicação, drogas e outras modalidades aí de entorpecentes. Tá? Através da entrevista, então, nós temos que observar a avaliação geral da pessoa, comportamento, aparência, né? Fala com clareza, com coerência intrapsíquica, ordenada, tem um começo, meio, fim nas orientações, tá? Um bom nível intelectual, com educação, tudo isso a gente tem que observar na entrevista. A relação que ele tem conosco,
a consciência dele, a atenção e a percepção, como é que andam, a orientação no tempo e no espaço. Por isso que a gente faz perguntas do passado, como foi sua infância, adolescência, a organização de pensamento, a memória, a afetividade, como os afetos foram se formando ao longo da vida, a psicomotricidade dela, como ela se organiza, né? E a capacidade de inteligência que vai ajudar muito na tomada de informação, na tomada de decisão, tá? Então, isso aqui é o mínimo que a gente tem para pesquisar numa entrevista. E não podemos deixar de esquecer. Não podemos deixar de esquecer, não devemos deixar se esquecer dessas questões. Mais 2 sugestões para vocês, tá? Pesquisar. Você já vivenciou uma situação emocional positiva ou negativa muito forte? E o que fez para superar? Após essa situação vivida, houve o surgimento de alguma disfunção orgânica, alguma sequela ou algum tipo de doença? Façam isso. Perguntem essas questões. Com certeza, associadas às outras, vão ajudar bastante, tá? E para a psicologia, é importante a gente entender que interessa não apenas o que a pessoa está fazendo, o que ela faz, mas sim por que ela está fazendo aquilo. O que ela pensa que ela está fazendo com aquilo. O que a motivou a fazer. E, principalmente, o que ela está sentindo com tudo isso. Olha que importante, tá? O que a pessoa faz, como faz, o que motivou a fazer, o que ela pensa que ela está fazendo com isso. Olha quantos fatos importantes que a gente pode pesquisar aí numa avaliação psicológica e numa entrevista também. Devemos estar atento a essas questões mencionadas aqui, se quisermos entender os fenômenos psicológicos da pessoa avaliada. Tudo isso que eu falei agora, atrás, é para isso, para nos ajudar a entender mais os fenômenos psicológicos daquela pessoa. Como ela vai lidando com o dia a dia, como estão os conteúdos internos dela, para ela enfrentar a vida como ela está passando, tá? E o CRP, ele diz o seguinte, tá? Estamos todos e todas inseridos em um contexto de pandemia. Nós estamos nesse contexto. Importante é mantermos a seriedade e estarmos bem informados para seguir protocolos indicados a cada atualização das autoridades competentes, sejam elas governamentais ou até mesmo pelos nossos conselhos, regionais ou federais. Atravessaremos esse momento de atenção com muita responsabilidade até que a rotina se estabeleça. E a gente torce para que isso aconteça logo, não é? Porque ninguém mais quer vivenciar esses momentos de pandemia. Nós queremos a nossa vida de volta, nós queremos estar bem, nós queremos atender vendo o outro melhor, né? Já passou toda essa tristeza, toda essa angústia, vai ficar muito mais fácil. E que seja assim, né? E que passemos com tranquilidade ainda pelo que está por vir. Tenho aqui algumas referências, né? E aqui eu deixo o meu contato para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento, desse encontro. Procurei trazer aquilo de mais importante, que possa estar ajudando a gente no nosso dia a dia, intercedendo pelo nosso trabalho e por nós também, enquanto profissionais da saúde, que estamos lidando com tudo isso no dia a dia. Agradeço muito a todos vocês. Vou dar uma olhadinha no chat também agora e deixo aí para vocês o meu abraço. Tá? Uma olhadinha aqui. Ruge, quero te agradecer.
Voltei, pessoal. Acho que eu passei um pouquinho do horário, né? Fica tranquila, foi muito enriquecedor. A gente estava aqui conversando no chat, todos os pontos que você trouxe faz muito sentido. Eles todos fazem muito sentido naquilo que a gente tem vivido, naquilo que o pessoal tem vivenciado. O pessoal estava elogiando bastante no chat. Parabéns, foi muito bom. E eu selecionei aqui algumas questões. Sim. Duas delas, deixa eu até pegar aqui, a da Marlene e da Raquel aqui ao fim. Eu acho que essas questões, meninas, vocês podem verificar melhor com a Ruth, talvez por e-mail, que talvez gaste um pouquinho mais de tempo. E como a gente está gravando, pode entrar em alguns assuntos que a gente não pode deixar exposto, né, numa gravação. Porque a Marlene pergunta assim para você, se você concorda com a avaliação híbrida no caso do contexto do trânsito. Então, acho que vale uma conversa até mais... Sim, por favor. Por favor. A gente vai gastar um tempinho nisso e pode entrar nessas questões que a gente não pode deixar gravado. Mas eu fico à disposição, meu e-mail está aí, né? Depois eu posso passar também o telefone e a gente... O próprio e-mail, quando eu responder, vai sair com o meu telefone automaticamente. Ah, então bacana. E, Raquel, essa sua questão de quais os critérios adotados para a redução dos 10 anos, acho que também a gente vai ter aí uma boa conversa, né? A gente vai gastar um tempinho aí para responder. Então, a gente uma luta. Em particular. Sim. Está uma luta muito grande, mas eu acho que não vai ser tão cedo, né? Que a gente vai conseguir vencer essa parada. Mas ainda a gente vai vencer, sim, com certeza. Com certeza. E algumas pessoas também fizeram algumas questões sobre testes, vou reforçar, não vamos falar aqui sobre nenhuma dessas questões, por ser um ambiente de gravação. Então, disponibilizei o nosso telefone da Vetor, eu, Lucia, Antônio, Danilo de Campinas, vocês têm também os seus distribuidores locais, vocês podem procurar por eles, não tem problema também ligar aqui em São Paulo, a gente fica à disposição de vocês. Mas eu selecionei duas questões aqui, Ruth, para você, duas da Joana, e eu vou linkar as duas, que diz assim, além de explorar essas questões, né, que você estava falando no momento ali da entrevista, de que forma podemos interferir no resultado, aí eu já vou emendar numa outra que ela fez, que é considerar que que é passageiro por conta da pandemia, eu acho que ela se referia àquelas questões até mesmo físicas, né, fisiológicas, todas essas mudanças que têm acontecido com as pessoas que têm tido mais medo, e por aí vai todas as questões que você já levantou, se a gente pode considerar que isso é passageiro. Olha, na verdade, tudo é situacional na nossa vida. Então, quando nós fazemos uma avaliação psicológica, a gente sabe que aquela avaliação é situacional, é naquele momento. Com o tempo, ela vai se modificando, o que é bom, porque algumas pessoas que não estavam tão bem, elas podem se modificar para um muito melhor. O contrário, que a gente fica triste, a gente não quer, né? Que seja o contrário, mas com certeza, tá? Nós podemos dizer, sim, é situacional. Agora, será que algumas sequelas não se tornarão permanentes? Isso só o tempo nos dirá. Com certeza o tempo vai nos dizer. Mas a maioria dos testes, maioria não, os testes são situacionais, porque na medida que nós temos um resultado hoje, daqui a um tempo, eu posso passar por uma série de situações na vida e esse resultado não ser o mesmo daqui a um tempo. Mas eu sei que com ajuda eu posso melhorar. Por isso que existe avaliação psicológica periódica dentro das empresas, né? Anualmente, muitas empresas fazem essa avaliação psicossocial, mesmo as empresas empresas de ônibus estão sempre cuidando, né, dos seus motoristas, avaliando sempre. As empresas de vigilante também estão sempre fazendo avaliação psicológica aí, para verificar se eles estão bem para usar uma arma de fogo. Então, por quê? Porque tem essa questão situacional, né? E é bom, por um lado, porque a gente pode melhorar, e por outro lado, tem essa questão de que podemos nos fragilizar e, às vezes, não se sair tão bem. E tudo isso é tão novo, né, Ruth? A gente tem dados aí de cerca de menos de um ano, né? Então, temos muitas coisas novas ainda para mudar. Aline, vi aqui tua pergunta quanto ao curso presencial do Palo, estamos dando uma olhadinha, estamos nessas questões de vem uma onda, não vem, então, assim que tivermos, nós vamos falar com vocês melhor, tá bom? Então, Ruth, eu quero te agradecer,
Eu quero dar um aviso para vocês, uma surpresa aqui que a gente conseguiu. Então, a gente vai entregar aqui, coloquei aqui no chat esse código de desconto que a gente conseguiu para vocês que estão participando aqui da nossa palestra. Vai ficar gravado, nós vamos postar no blog da Vetor, né? Mas esse código ele vai ser válido para quem esteve aqui, então já pega esse código, Trânsito Vetor 1, e leve para o seu distribuidor local, para a sua loja, onde você geralmente compra, e a gente vai explicar melhor para vocês como vocês vão utilizar, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez, Ruth. Eu vou te pedir para você deixar o e-mail no chat, pode ser? O quê? Desculpa. Você consegue colocar o seu e-mail no chat? Que acho que o pessoal consegue melhor o seu contato. Eu estou vendo que nós estamos com pessoas do Paraná, do Rio de Janeiro, né? Eu não consegui, eu vi do Paraná e do Rio de Janeiro. Que bacana! Ô, pessoal, é gostoso saber aonde vocês estão. Sim, temos pessoas de Mato Grosso, Ponta Grossa, estou vindo aqui, Indaiatuba, Marili. Olha só, é muito bom ter todos vocês aqui. Obrigada pelo tempo de vocês. Florianópolis, Goiás, que bacana. Que legal, que legal. Coloquei rutilazes@gmail.com.br. Alguém pediu para disponibilizar os slides e as referências, né? Eu acho que não há problema nenhum. Pode disponibilizar, sim, PDF, tudo bonitinho, tá? Pode disponibilizar, porque até um guia, eu acho que serve até de um guia, né, para as pessoas tendo como uma referência no que perguntar numa entrevista, o que fazer, pesquisar, né, porque isso já é uma experiência minha, é o que eu faço, e eu percebo que eu tenho muitos ganhos com isso. Então, pode disponibilizar para o grupo. Com certeza. Então, vocês que têm interesse nesse material, nos mandem e-mail, ou para a Ruth, ou para mim. Vou colocar meu e-mail aqui para vocês, e nós vamos nos falando melhor. Tá bom, pessoal? Deixa eu digitar aqui para vocês, que é victoria.fonseca@vetoreditora.com.br. Então, pessoal, muito obrigada. Ruth, mais uma vez, obrigada. Nós estamos vendo no chat quanto foi relevante cada ponto que você trouxe. Muito obrigada. Nos vemos na sexta-feira, não acabou nosso simpósio. Não, acabou. Tem muito a ver com o que você estava falando, né? Sobre nossa saúde mental e como a gente vai passar por essa, com certeza, mais fortes. Acho que uma palestra vai complementar a outra, não é? Com certeza. Pessoal, muito obrigada. Ruth, eu também agradeço também a todos vocês. Um forte abraço, gente. E até uma nova oportunidade, né? Boa noite, pessoal. Até sexta. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.